que, Nésio? Porque foi através dessa chave, a conexão com a fonte. Quando eu virei isso, eu entrei em intimidade, eu entrei num caminho de obediência. Tudo mudou. Você me fala, Nésio, mas como que é isso? Eu era um cara bem fechado, bem tímido, bem travado. E à medida que eu fui me conectando em mais intimidade, fui conectando com a fonte, eu fui conectando assim com o Criador e falando, cara, eu preciso e eu quero viver o sobrenatural. Cara, tudo mudou. Tudo mudou, porque todas as vezes na sua vida que você age em obediência, todas as vezes que você age em obediência, você avança. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, e é algo que eu falo para o pessoal nos meus treinamentos, nas mentorias, eu falo o seguinte: você avança na velocidade que você obedece. Você avança na velocidade que você obedece. Todas as vezes que você se conecta com a fonte, Ele vai te dar um passo de obediência, onde a boa, perfeita e agradável vontade, ela depende de você ir lá e colocar em prática e falar assim, ó, eu estou aqui, eu aceito, e eu vou dar esse passo de fé. Tá tudo certo aí? O telão aqui apagou? Mas tá tudo certo, né? E aí, o que acontece? Nesse passo a passo, eu me lembro que nessa jornada existem várias decisões que você precisa tomar. Várias decisões que você vai tomar no meio do caminho. O processo, vários de vocês sentiram, quando o Pablo abriu essa oportunidade do SPR, várias pessoas sentiram queimar no coração e falar assim, eu preciso estar nisso. Eu preciso estar nesse movimento. Vários de vocês decidiram, não pela condição, mas tiveram a decisão de fazer. Teve outras pessoas que não decidiram e sentiram a mesma coisa que vocês. Outras pessoas sentiram a mesma coisa e não decidiram. Sabe o que acontece? Aquilo que tinha de bom, perfeito e agradável da vontade do Senhor para a sua vida, elas não vão viver. Por quê? Porque não decidiram. O caminhar, o seguir, o conectar com a fonte, ele depende de obediência. Depende de obediência. Então, nós vamos passar aqui algumas tarefas. Já vai anotando aí, ó. Pega seu caderninho. Pega o caderno aí. A caneta. Todos os dias, tá? O que vai te fazer dar resultado é você sair daqui fazendo tarefas. O que vai fazer você dar resultado é você colocar em prática as tarefas. As tarefas que você pegar daqui, o Pablo já falou ontem, não só as tarefas que nós vamos passar, mas as tarefas que vocês vão criar, à medida que vocês estão ouvindo aqui, você vai falar, opa, virou uma chave aqui, vou fazer uma tarefa nesse sentido. Então a primeira tarefa aí, ó, não tenha compromisso com o erro. Qual erro você está carregando? É com seu cônjuge? É com seu filho? É no seu trabalho? Seja qual for, reconheça o seu erro, a sua falha, volte no momento do erro e venha refazendo a sua vida. Então o que você vai fazer aí? Você vai listar alguns erros que você sabe, à medida que você está gerando esse conhecimento, você está trazendo ali esse conhecimento das chaves, todos os dias você vê coisas que você fez de errado, que você precisa mudar. Você sabe um negócio bem interessante? É que todas as vezes que você está buscando conhecimento e buscando crescimento, você traz uma mudança de mentalidade, né? Mas por que isso? Porque todas as vezes que você traz conhecimento de algo, não tem como não mudar, só se você não quiser. Existem várias coisas na sua vida que você não sabe o como fazer, e você nem sabia que existia. Eu vou te citar um exemplo. Eu não sabia que existia gestão das emoções. Era algo que para mim eu não sabia que existia, de verdade. À medida que eu comecei a entender e eu comecei a trazer a consciência de que isso existia, eu comecei a falar, comecei a me posicionar e falar assim, eu preciso mudar isso, eu preciso avançar nisso. E aí, à medida que você vai descobrindo as coisas, vai gerando conhecimento, você pode gerar mudança. Então, várias coisas você já descobriu que você precisa mudar. E se eu preciso mudar, amigo, faça rápido. Vai lá, faz a tarefa
Já reconhece aí as coisas que você precisa mudar, se é com a sua família, se é com o seu cônjuge, se é com o seu filho. Coloca a tarefa aí do que é mudar e gera essa mudança. Vai lá e conversa com eles, tá? Segunda tarefa aí. Tudo que acontece com você, tudo que você faz está intimamente ligado com o seu propósito. Naquilo que você erra, você tenha compaixão pelos outros. Reflita qual foi a maior transformação de Deus, que Deus operou na sua vida. Seja um vício, um bloqueio que você tinha, e escolha 2 pessoas que têm esse problema e compartilhe com elas essa transformação. E seja a luz para essas pessoas. Ou seja, você vai pegar essa tarefa, vai colocar os erros que você teve, você vai ver qual que é a sua maior dificuldade. Você sabe que o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então você vai levantar aí o que mais te trava. E você vai ensinar outras pessoas a saírem disso, assim como você saiu. Assim como você vai sair. Terceiro, saia de perto de gente que te faz sentir pequeno. Se você não se enxerga, você faz com que as pessoas que estão à sua volta sentir que você é menor ainda. Você é aquilo que ele disse sobre você. E aí você vai ler Gênesis 1:26. Ou seja, não existe ninguém maior que você. Às vezes você está numa roda de pessoas, numa roda ali onde tem pessoas, e você está se sentindo o menor ali. Você nem é o menor daquela roda, mas você se sente assim. E o fato de você se sentir assim, você atrai isso. Todo mundo começa a te olhar com o mesmo olhar que você se olha. Muda isso. Começa a entrar numa roda agora, vai numa roda de pessoas bem-sucedidas e sente o cara. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu estou conectado com a fonte. Acabou. Se posicione assim. Número 4. Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Pense em uma atitude que você pode tomar a partir de agora para viver em unidade com Ele. Amigo, tire um tempo para se conectar com a fonte todos os dias. Assim como você escova os dentes, assim como você toma seu café da manhã, como você almoça, tire um tempo para se conectar. Tire um tempo para se conectar com aquilo que vai te colocar no caminho, amigo. Que vai te trazer ali, a direção para você caminhar em obediência. Então a tarefa aí, tire um tempo. Não sei quanto tempo, coloca qualquer tempo. É 15 minutos você consegue? É 15 minutos, é 30, é 30. Mas faça. Não deixe de fazer. Certo? Já vai colocando aí, Número 5. Decida, a partir de hoje, economizar seu coração e guardar a sua boca. Reflita sobre pessoas negativas e tóxicas em sua vida e procure eliminar da sua convivência. Ou seja, você vai olhar aí no seu meio agora, no meio de pessoas que você convive. Como que está esse meio? Você está no meio de pessoas negativas? Você está no meio de pessoas que elas são aquelas pessoas onde quando você está em volta, ela só está falando mal das outras pessoas? Se for, amigo, dê um basta nisso agora. Dê um basta nisso agora e mude totalmente de rota. Se for preciso, você vai ter que se afastar dessas pessoas. Eu lembro que nesse processo de transformação e de mudança de rota, eu vivi várias coisas exponenciais. E eu vivo coisas que eu nunca imaginei, eu nunca sonhei viver. Agora você fala, mas por quê, né? Porque eu decidi mudar. Porque eu decidi fazer diferente. Eu lembro que eu tinha um grupo de amigos. Eu tinha um grupo de amigos onde a gente se reunia várias vezes ali na semana. Onde a gente se encontrava várias vezes na semana. E esse grupo tinha uma prática que era de falar mal das pessoas. Falar mal das pessoas. E ali naquele momento onde eu entendi que eu precisava cuidar da minha vida e parar de cuidar da vida dos outros, eu comecei a sair disso. Eu comecei a não querer isso mais. Porque todas as vezes que você começa a buscar o conhecimento, você vai gerando consciência e a consciência faz você gerar a mudança. Então você saber que falar mal das outras pessoas não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai te prejudicar. Ser uma pessoa negativa não vai te fazer prosperar.
quando você tem esse tipo de consciência, você fala, opa, peraí, eu vou gerar mudança. Eu não quero mais ser esse tipo de pessoa. E quando você entende isso e gera mudança, você fala, cara, agora eu vou para uma rota totalmente diferente. Isso é gerar consciência. Tem alguns de vocês aí, levanta a mão aí, quem está passando por esse processo agora? Você estava no meio, você era algo comum, você falar mal das pessoas, ser uma pessoa negativa e agora parece que você não consegue mais. Você está no meio e não consegue mais, sim ou não? Dá um joinha aí para mim ver que vocês estão escutando. Aí, o tanto de gente. O que é isso? Não faz mais parte de você, amigo. E aí você quer gerar essa mudança. Aí sabe o que acontece? Você vai começar a falar para as pessoas, vamos cuidar da nossa vida? Vamos fazer isso? Ou então você começa a fazer pergunta. Um jeito bom de você sair disso é você falar o seguinte, a pessoa está lá falando mal das outras pessoas, falando mal para você, porque era comum ela falar, só que agora você não quer mais saber, e ela começa a falar. Sabe o que você pode fazer já para cortar assim, ó? Fala o seguinte, agora me fala, eu entendo o que você está falando aí, mas o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para a gente ajudar essa pessoa? Rapaz, aí você corta no meio assim, ó, a pessoa não consegue mais. O que você pode fazer para mudar isso? O que a gente pode fazer para mudar isso? E aí quando você faz esse tipo de atitude, você não consegue, você gera essa mudança e não consegue mais continuar praticando isso. Então todos os dias, amigo, se conecte com a fonte. E aí, amigo, não tem como, o caminho está trilhado. Fechou? Então vamos chamar aqui Pablo Marçal. Fala, Nésio Monteiro. É nóis. Faça um excepcional dia a todos vocês. Esfrega as mãozinhas assim, ó. Ah, essa chave é poderosa. Pega a minha chave lá, ô Nésio, no camarim. A chave 29. Faça um excepcional dia. Fechem. Tem alguém escrevendo aí, ó. Fechem alguma coisa, um microfone, ó. Presta atenção aí, gente, ó. Vê essa tela aqui, ó. O que é o recado? Ó, o pessoal está mandando um... Deve ser áudio. Já vai arrumar. Chave 29, a fonte. Tem alguém mais importante do que a fonte? Sim ou não? Não tem. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Quando eu te falo sobre a fonte, existe uma fonte. Já arrumou? Essa sala aqui, gente, ó. Tem gente com o microfone aberto. Vamos lá, foca rapidão aí. Quem que é o dono dessa sala aqui? Já vamos lá. Conseguiu? Conseguiu. Deu certo. Vamos lá. O que é a fonte? A fonte é a criadora de princípios e a terra foi construída por meio desses mesmos princípios. Essa fonte, ela não para de jorrar. Essa fonte, ela é absurdamente infinita. Quando eu falo absurdamente, você não consegue nem calcular volume. Entrou no infinito. Obrigado, Nessa. Pode deixar aí. Entrou no infinito. Você não faz nem ideia do que a fonte pode fazer. Quando você percebe que existe uma fonte, vou te mostrar um desenho aqui, ó. E você, quando existe uma fonte, essa fonte, ela coloca uma primeira coisa na sua vida: pressão. Como assim fonte coloca pressão? Pensa num canal de terra. Um canal de terra é um canal de terra, uma vala. Se tiver uma fonte que antecede aquela vala vira um rio. E aí a pressão começa a comer, porque aquilo que era só uma vala de terra virou
um rio. Aí eu te pergunto, o que uma vala de terra recebe de peixe? Nada. O que uma vala de terra, alguém deseja estar perto de uma vala de terra? Quem? Uma cobra para fazer um buraco? Um tatu para fazer um buraco também, né? Uma toca lá de tatu, de coelho. Só que na hora que a fonte solta água na direção de uma vala, que parece seca, que tem o mesmo comportamento de deserto, algo surpreendente acontece. Começa a gerar um fluido de vida. E aí naquela mesma terra, de forma assombrosa, águas começam a descer, peixes começam a subir, animais vêm até o encontro desse leito, pessoas querem desfrutar daquilo. Então, aquilo que antes era uma fonte, aquilo que era uma vala seca, vira um rio. Mas os rios, eles só existem por conta da fonte. A maioria das pessoas, elas não são rios. Na palavra fala assim, ó, se você crê em mim, como diz as Escrituras, se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pablo, eu acho mó da hora, respeito, quando você fala essas paradas aí da Bíblia e tal. Confia em mim. Eu já fiquei só uns 25 anos estudando o que eu estou falando. Testando de todos os ângulos, o negócio funciona. Confia. Se você nunca teve uma experiência religiosa, ou teve uma experiência religiosa negativa, eu não estou falando nem da positiva, nem da negativa, estou falando de lógica. O que é que você vai anotar? Rios de águas vivas. Como assim rios? Eu não falei rio, eu falei rios. Rios de águas vivas. Aqui, ó. Vou abrir aqui na internet aqui, vou ensinar uma palavra-chave, ó. Rios de águas vivas. Vou dar um enter aqui. Essa televisão é top, hein? Esse versículo da Bíblia. Aí você clica aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é a chave aqui, ó? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim é um gatilho, ó. Quem crer em mim, ou seja, está falando da fonte, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Por que eu quero que você tome bastante cuidado com isso aqui, ó? Porque isso aqui são drives que, acionados, já começam a valer dentro de você. Aqui não está falando um rio. Seu corpo, 70% é água. E o que você tem que entender? Se seu corpo, 70% dele é água, ele precisa fluir. Então, sim, nós temos fluido. Sim, nós impactamos negativamente ou positivamente as pessoas. Sim, tem como virar um grande manancial. Tem como você que se acha incapaz, você que está travado, bloqueado, traumatizado, você que de alguma forma deixou o transbordo de lado, tem como você voltar atrás. Mas ali, ó, eu quero que você guarde isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, crê em que? Na fonte do seu interior, ou seja, um acionamento. Escreve aí essa palavra, acionamento. Tem que tomar uma decisão de crer. Creu? Crie. Agora vamos lá. No seu interior vai ser acionado rios. E aí você vai escrever a expressão assim, ó, rios de vida. O que são esses rios de vida? Aí vocês vão, agora vai facilitar para vocês compreenderem um pouco da vida que eu levo, porque eu levo esses negócios ao pé da letra. Olha o que é o rio de vida. Rio de vida nos negócios. Meus negócios são tão prósperos que eles conseguem prosperar outros negócios. Eu tenho um rio de vida que corre nisso. Na geração de riqueza. Inclusive vocês estão aqui e eu estou ensinando esse rio que não para de fluir na minha vida. E vocês vêm por causa desse resultado. Vocês jamais viriam passar férias comigo de 40 dias se não tivesse desfrute num rio e não tivesse força de água.
Não sei se você sabe, às vezes você tem um iate. E não é qualquer rio que o iate anda. Não é qualquer lugar que você consegue colocar, porque precisa de profundidade. Então, não é só liberar um rio, é ter profundidade. E aí o que acontece? Tem um outro rio, rio familiar. Aí tem um outro rio, o rio espiritual. Aí tem outro rio, que são as emoções. Aí começa a olhar, meu Deus, mas que tanto de rio que flui de uma pessoa só. O que acontece? Quando você não entende sobre a fonte, que é a chave 29, quando você não entende sobre a fonte, que é a 29, você, às vezes, tem só um espelhinho d'água. Porque você não se permite ser tocado, você não se permite ser usado, e você não usou as chaves que precisa para virar. Quando eu li ali na TV, eu te mostrei quais são as chaves. Vou pegar aqui de novo. Quais são as chaves? Que é as chaves, ó. Rios de águas vivas. Aqui. No último dia mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha até mim. Qual que é a primeira chave? Se alguém tem sede. Se alguém tem sede, venha até mim. Se alguém tem sede, venha até mim. Deixa eu ver se eu consigo tirar um print aqui. Tem, aqui ó. Rapaz, que televisão absurda. Olha aqui. Cancelar captura. Aqui. Eu quero que você carregue isso aqui, ó. Olha que louco. Se alguém tem sede, a condicional é ter sede. Venha a mim e beba. A fonte não vai chegar até você. Você tem que aprender. O primeiro código dela. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeira coisa, então, sede. Segunda coisa, é porque você não vai atrás de nada que você não precise. Você não vai atrás de comida, sendo que você não está com fome. Você não vai atrás de bebida, sendo que você não está com sede. Então, a primeira coisa é sentir sede do que eu estou falando. Sentiu sede? Venha a mim e beba. Quem crê em mim, aí é outra coisa, ó, tem que crer. Condicionante, senão o drive não funciona. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui agora eu vou falar uma coisa que vai mudar a sua realidade com a fonte. Presta atenção. Jesus era sem, escuta isso aqui, ó. Jesus na eternidade, na terra e nos céus de novo. No trono, deixa eu colocar o lugar certo aqui. Na terra, e aqui é trono. Aqui é eternidade, passada, eternidade. Aqui ele era 100% Deus, no trono 100% Deus, e aqui é chocante, ó. Na terra ele era 100% homem. Se você quiser brigar comigo, você pode ficar à vontade que eu vou te mostrar. A experiência que Jesus teve de passar aqui na terra fez dele alguém 100% homem. Se você não descobrir isso aqui, você não dá conta de carregar o código. Aí alguém fala, não, ele era 100% homem, 100% Deus. Você tem que saber que nem o milagre vai quebrar a lógica. O negócio é que a gente não consegue interpretar a lógica. Significa o quê? Se você entende que está lá em Isaías, que ele se esvaziou de si, presta atenção. Ele se esvaziou de si, deixou sua glória para descer aqui na terra. Quando ele faz esse movimento, ele fica 100% homem. Aí alguém fala, não, eu ouvi o fulano, que é fera de Bíblia, falar que ele é 100% homem, 100% Deus. Isso é ilógico. Por quê? Ninguém tenta Deus. Você vai abrir Mateus 4, está escrito assim, ó, e ele foi tentado no deserto. Como é que você tenta Deus, meu filho? Não tem como. Pablo, então você vai fazer uma aula
de quem é Jesus, eu estou te falando, eu estou te entregando uma das chaves mais poderosas, que você vira o acesso, e quando você vira essa chave, você chega diante do trono, você com ele. E aí quando você entende isso, você fica tão maravilhado, e dali começa a fluir coisas que ninguém na existência consegue te entregar. Eu posso entregar uma garrafinha de água para você, da melhor, a Perrier. Eu posso dar uma garrafa de água, até 100 garrafas, ou até 1000 garrafas de água. Mas o que eu estou te explicando é para você ir direto na fonte. Você quer ir direto na fonte? Faz assim. É isso? Quer ir direto na fonte, você tem que compreender como é que funciona para chegar. Uma coisa que você tem que entender, no mundo espiritual e no mundo físico, tudo tem protocolo. Apesar de não parecer, tudo tem protocolo, tudo tem condicionantes. Não precisa de palavras mágicas, mas tem que entender a palavra. Então, quando eu pego isso aqui, ó, se alguém tem sede, sem sede ninguém quer, sem fome ninguém quer, mas quando começa a despertar sede, Pablo, o que está acontecendo agora? Eu não sei se você percebeu, só de eu ficar falando que está essa parada da fonte agora, a sua boca começa a secar. Aí tem gente que fala, mano, o que está acontecendo? Já tem gente virando um copinho d'água, olha lá, ó. Já tem gente virando um copinho d'água, dá para ver. Olha, olha isso, rapaz, o tanto de gente mexendo na água. A minha boca está seca. Você tem sede? Tenho. Venha a mim e beba. Ou seja, vem cá, testa aqui para você ver. É uma água que você não vai ter mais sede. Olha que doideira. Quem crer em mim, aí tem que ter crença. Como diz a Escritura. Isso aqui eu estou resolvendo agora, como diz a Escritura. Ó. A Escritura diz que Jesus aqui na terra era 100% homem. Alguém me pergunta, mas por que você está falando isso? Porque se você achar que ele era 100% Deus aqui na terra, você não fará as obras maiores, você não terá essa explosão que a fonte tem para proporcionar para você. Eu vou repetir porque às vezes vocês não estão entendendo nada, mas se essa chave não virar, todas as outras estão comprometidas. Eu quero que você lembre sempre disso. Essa aqui é aquela top 3. Para não falar que é a mais importante de todas, porque a gente está falando do próprio Criador, é a mais importante de todas. Presta atenção que eu vou repetir. Quando você crê nisso, como diz as Escrituras, muita gente não sabe o que significa como diz as Escrituras, eu acabei de ensinar. O que vai acontecer? Do seu interior, tem que ter um acionamento, tem que ter a forma, o protocolo, é como diz a Escritura. Como diz a Escritura é o seguinte, Deus pode ser tentado? Não. Então alguém deixou a divindade, deixou a deidade, deixou a glória, como está em Isaías. Você pode muito bem digitar isso aí, Jesus deixou a glória. E aí você vai ver o versículo. Quando ele deixa isso para viver a experiência humanológica, ele sabe exatamente o que você tem que passar, ele sabe exatamente, ele experimentou na pele, foi a pessoa que viveu na terra sem pecar. Quando você descobre o que é essa experiência, você valida esse pedaço aqui, ó, como diz a Escritura. Aí você entende o seguinte, ele era 100% homem e conseguiu, eu também consigo. Aí alguém fala, não, mas ele era o Filho de Deus. Você é o quê, meu Deus do céu? Você também é filho de Deus. Esse mesmo mistério, ele falou assim, ó, se você entender, isso vai começar a fluir dentro de você. O que a gente precisa fazer nessa aula aqui, ó? Em poucos minutos. Compreender essa chave. Primeiro, se alguém tem sede, tem que ter sede. Quando você está comendo, por exemplo, pão, você vai comendo salame, vai comendo não sei o quê, sua barriga fica cheia. Vem a melhor comida do mundo. Você tem vontade de comer? Não, porque sua barriga está cheia. Quando você fica bebendo o tempo inteiro, bebendo, qualquer coisa que seja, você vai ter sede? Não. Sabe uma coisa interessante que vocês vão fazer hoje? Anotem a tarefa poderosa. Eu sei que vocês vão ficar contrariados, mas se você quiser virar a chave e entender o que eu estou falando, vocês vão fazer um jejum. Vocês vão fazer um jejum. E eu sei que isso vai frustrar muita gente, porque hoje é sábado. Mas quem é fraquejado, larga de mão da tarefa e fica só com a teoria. Se você quiser a prática, vocês vão buscar a fonte, só que, presta atenção, vocês vão ficar de hoje até amanhã
do horário que você começar, vamos começar às 7 horas da manhã. Pá, pelo amor de Deus, eu estou morrendo de fome. Então, o que nós vamos fazer é em 24 horas. Você vai beber água a última vez e você vai sair até amanhã. Quem tiver alguma indicação, contraindicação médica, não faça. Mas o que é isso? Vai gerar um negócio chamado fome e gerar um negócio chamado sede. Aí você vai entender o que é o desespero do seu corpo por conta dessas duas coisas. Aí nós vamos fazer um jejum, não é para emagrecer, não é desafio para ver quem fica sem comer. É uma forma de você sensibilizar seu espírito. Para quem não sabe o que eu estou falando, você vai escrever aqui que é jejum. Jejum é sensibilizar seu espírito. Mortificar carne e sensibilizar espírito. Aí alguém fala, poxa, mano, eu estou aqui agora, no sábado, tem uma feijoada, é justamente a melhor jejum que existe. É o que você já estava doidinho para ir em tal lugar. Aí alguém fala assim, eu acabei de comer. Então, eu vou sugerir o seguinte. Se você está sem comer, por exemplo, se você quiser tomar o café da manhã e inaugurar, ele vai até o café da manhã de amanhã. Não tem problema. Mas o que eu quero que você faça? Nós vamos virar essa chave na prática. Vai fazer as tarefas que o Nésio já te falou. E quem chegou depois está aí gravado. Você pode clicar aí e fazer essas tarefas. Eu peço para ele voltar aqui e explicar de novo. Explicar um pouquinho antes e explicar no final. Só uma leitura, tá, Nésio? Eu quero que você acione um jejum agora. E esse jejum vai gerar a tal da fome e a tal da sede. E as prioridades no seu corpo vão mudar. As prioridades da sua alma vão mudar. As prioridades do seu espírito vão mudar. Aí a chave não vai ser só teórica, você vai começar a entender. E nesse tempo de 24 horas de jejum, o que você vai fazer? Você vai buscar a fonte. E você vai ter experiências novas com a fonte. Só que eu estou acabando de falar que se precisa de ter sede, você vive bebendo qualquer coisa, isso absolutamente não vai te dar sede. Você precisa ter fome de algo. Tem gente que tem fome de poder, tem gente que tem fome de sucesso, tem gente que tem fome de grana. Que fome que você tem? Mostra o tipo de comida que você vai comer. Eu quero que você tenha, anota essa hashtag. Eu fico impressionado que deve ter gente que está chocada agora, né? Mano, não é possível que eu vou fazer um negócio desse. Fique em paz, nenê. Fica só com a teoria. Você quer ir para a prática, põe para arregaçar. Eu chamei vocês, foi para arregaçar. Quer ir para cima? Não, é o seguinte, agora foi longe demais. Eu não vou ficar sem comer, não. É uma escolha sua. Quer ficar com a explicação? Fique com a explicação. Quer ir para a prática? Prática vale 20 vezes mais. Pega isso aqui, ó. Que eu fico falando todo dia. T vezes P vezes C. Isso aqui vale 1. Esse aqui vale 20. Esse aqui vale 200. Fica com 1. Não é o método que a gente está usando? TPC. Teoria, prática e constância. Fica com teoria, moço. Você vê o que vai mudar na sua vida. Já estudei tudo. Li a Bíblia 7 vezes. Vale 1. Quantas vezes você leu a Bíblia? 17. Continua valendo 1. Não, eu li 200. Continua valendo 1. Tem gente que não muda. Se ficasse só ouvindo teoria, mudasse, pessoas que estão há 40 anos dentro de uma igreja, elas seriam as pessoas mais prósperas da terra. Por quê? Não está ouvindo a palavra? Tá. Ouvir gera fé. Mas fé sem obra é morta. Ou seja, cadê a prática? Você não tem que é importante a prática. A própria Bíblia, com a sua sabedoria multimilenar, fala o seguinte: que o ouvir gera fé. Só que fé sem ação é morta. Ou seja, que adianta você alcançar isso aqui? Alcançou isso aqui e não multiplicou, na prática, é morta. Você pegou uma semente morta. Você teve fé em algo que não vai germinar. Então, lá vai o desafio. O desafio é passar as próximas 24 horas. Vê se tem alguma ligação isso aqui, ó. Você vai pegar em menos de 1 hora o que eu estou te explicando. Você acabou de pegar a teoria, eu estou falando, vá para a prática. Tem gente agora que já começou a sentir dor de cabeça. Tem gente agora que já começou a bater um desespero. Por quê? Porque seu organismo, ele é mimado. Seu organismo, ele quer o tempo inteiro
só a facilidade. E eu quero que você sinta uma fome e uma sede que você nunca sentiu na sua vida. Se você quiser só uma aula teórica, fique com o peso 1. Quer viver a experiência? Peso 20. Quer viver nessa constância? Levanta, balança a mão quem é 10 e 1 aí. Balança a mão assim, deixa eu ver. Pergunta para quem é 10 e 1. Todas as semanas tem um jejum. Nós fazemos 52 jejuns no ano. Por que nós fazemos isso? Para sensibilizar o espírito e mortificar a carne. É para isso que serve o jejum. Só para você entender, o jejum é uma frequência alta de oração. Ah, Pablo, não é possível que eu comprei uma mentoria para você me ensinar a ser crente. Não foi. Apesar de parecer, não foi. Foi para você governar sobre todas as coisas, não ter nada, absolutamente nada que você se curva, a não ser para o próprio Deus. Se isso fizer sentido para você, siga a instrução. Se não fizer, pega até onde você dá conta. Mas lembra de uma coisa, quando eu te falar assim, ó, por que você não acessa direto? Porque aquele dia você não virou a chave. Mas quem sabe daqui 10 anos você consegue ouvir e entender o que eu estou falando. Então, vou ler agora e vai trazer uma clareza absurda. Ó. Se alguém tem sede, quando eu não tenho sede, eu gero a sede. Quando uma pessoa não tem interesse em algo, eu gero interesse nessa pessoa. Eu faço ela despertar para aquilo. Quando alguém não tem fome, não adianta mostrar a melhor comida. Quando a pessoa não se sente amada e não quer amar, pode ter a melhor pessoa do lado dela, não vai mudar nada. Então a fome e a sede muda tudo. Tem sede? Vem até mim e beba. Quem crê, ou seja, tem que ter uma crença em mim. Como diz a Escritura, esse negócio aqui é assustador. Significa o seguinte, a experiência de homem de Jesus foi 100% homem, e eu consigo fazer o que ele fez, e na própria boca dele disse que eu faria coisas maiores. Vou explicar aqui, ó. Vocês farão obras maiores. Olha isso aqui. João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, deixa eu pegar aqui, aquele que crê em mim fará obras maiores que tenho realizado. Olha o porquê que a gente tem que deixar a ignorância para viver um negócio chamado sabedoria. Olha isso aqui. Vou pôr aqui, ó. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Ou seja, creu, pode fazer as mesmas coisas que eu. Aí ponto, presta atenção. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ele está te dando a chave, moço. Toma a chave de governo. Eu vou te assustar agora com o próximo versículo que eu vou te mostrar. Ele está falando o seguinte, eu estou indo lá para o Pai, e essa chave aqui é na terra que ela funciona, lá não funciona. Não precisa dela lá, toma a chave aqui, ó. Entenda quem é a fonte. Toma a chave, pega a chave. Vai, estica a mão assim para você pegar a chave. Pega a chave. Entenda quem eu sou. Entenda o eu sou dentro de você. Você vai fazer as mesmas coisas que eu. Aí para piorar o seguinte, entendeu? Entendi. Então você vai fazer obras maiores. Só que se não entender essa chave aqui, não vai não. Você tem que pegar a chave. Pega a chave. A pessoa não pega. Ai, pá, mas é ousadia demais você falar, não, nem eu não, está escrito. Fala com a boca assim, ó, está escrito. Se a lei do Brasil está escrito num papel ou num sistema digital, falando que uma coisa é aquela coisa, é lei, tem que cumprir. Se a lei do Brasil precisa ser cumprida, imagina a palavra do Deus vivo, meu Deus do céu. Se a lei de um país vale sobre qualquer coisa, soberana em si mesma, imagina a lei de Deus. Imagina a lei, o próprio Deus falando. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Agora vê se você aguenta essa aqui para você passar seu jejum aí. Que merda, hein, rapaz? Você acordou essa hora para ouvir um negócio desse. Ó, Colossenses 2,
3. Aqui está uma das coisas mais absurdas que eu já vi na Bíblia. Absurda. Está escrito aqui, quer ver? Alguém está vendendo uma Bíblia. Tem nada demais, viu? Vender é bom. Cadê? Colossenses 2:3. Olha isso aqui. Vou cortar aqui também. Está inserido aqui. Toma. Olha isso aqui. Vou esticar na tela aqui. Ó. No qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Deixa eu pegar outra versão aqui. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Você vai anotar um código aí da fonte. O mistério de Deus é Cristo. Olha o que está escrito ali, ó. No qual estão escondidos. Eu queria que você verbalizasse. Deixa eu ver sua boca falando assim, ó. Escondido. O que significa escondido? Alguém de propósito escondeu. Escondeu todas as coisas em uma única pessoa e falou, está aqui. Eu falei ontem, não sei se você percebeu. Mas tem um absurdo que você tem que entender. Olha isso aqui. Estão escondidos. Deixa eu ver se dá para fazer isso aqui. Espera aí. Estão escondidos. Todos os tesouros de quê? Da sabedoria e da ciência. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da... caridade é amor. Quando você for ler na Bíblia, caridade é amor. Da plenitude. Da inteligência. Para o conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo. Colossenses 2:3 mostra o seguinte. Esse mistério revelado nessa pessoa mostra que a gente ainda nem sabe os nomes das coisas na ciência. O mistério que está falando ali, vou chamar a sua atenção agora. Andou sobre as águas, transformou a água em vinho, transfigurou-se, aí pegou 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000 homens e começou a fazer coisas absurdas. E alguém fala, mas como? Eu pego um por um, vou te explicando. Andar sobre as águas, explicação lógica. Não estou com a chave prática ainda, senão eu ia fazer para você ver agora. Se o corpo tem 70% de água e tem 30% de outras coisas, tipo nitrogênio e carbono, precisa de quê? Balanceamento de carbono. Se 70% já é líquido, o que falta? Falta o balanceamento. Pedro foi lá, viu que alguém deu conta de fazer e falou, também vou fazer. E fez. Só que aí ele mesmo fazendo, ele olhou de novo e duvidou, desconectou. Olha o que é conectar na fonte. Jesus está andando sobre as águas, e enquanto ele está andando, Pedro olha e fala, mas dá para fazer, ué. O Pedro era o cara que mais duvidava, só que na hora ele creu. Quando ele creu, ele enfiou o pé na água. Quando Jesus vai multiplicar o pão e o peixe, ele pergunta, o que vocês têm? Esse código mudou minha cabeça, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Presta atenção nisso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. 5 pães vezes 2 peixes. Os discípulos estavam falando o tempo inteiro o seguinte, vão, olha o que os discípulos estavam falando, nós precisamos de dinheiro para comprar muita comida. Jesus, dispensa esse povo aí que não dá. Ele, que é isso? Vocês parecem que não têm fé. Vocês estão com a fonte aqui, eterna, na frente de vocês. Aí falou, você quer dar de comer? Quero. O que vocês conseguiram de comida? Você vai pegar um código aqui e vai explodir sua cabeça no dia de hoje. Eles pegaram uma criança, a criança tinha 5 pães e 2 peixes. Você vai anotar um código assustador. Não
se multiplica nada do zero. Não existe. Toda multiplicação ela é lógica. Tem que haver alguma coisa. Você tem que aparecer com alguma coisa na mão. O dia que eu entendi isso, tem um senhor aqui nessa tela que está reclamando do áudio, mas é só ele na tela, então é só o dele. Dá uma olhadinha quem está nessa tela aqui, ó. Essa tela aqui que tem um rapaz com a bandeira do Brasil ó, atrás. Todo mundo está reclamando, ó. Todo mundo está reclamando. Voltou? Já descobriu o que é? Voltou? Voltou? O que aconteceu, gente? É o demônio. Pause. Aqui, ó. Mostra a imagem aqui, ó. Pausa. Voltou? Voltou? Agora o painel desligou. Tá vendo o que é o Satanás? Olha lá. Agora desligou o painel. Se vocês puderem, todo mundo, quando eu estiver falando da fome, fica quietinho, só olhando para o computador, ninguém anda, ninguém pisa em cabo, deixa o negócio quietinho. Só para a mesa de som. Na hora que estava engrenando, cadê o trem? O povo está... Eles estão pelo menos me ouvindo? O que falta para voltar para o painel? Fazendo um reset aí, né? Então, já acabou a pausa. Então, aqui, ó. O que é a parada? A parada é, o que é que você tem? Tem 5 pães e 2 peixes. Aí nessa hora acontece um milagre. Olha o milagre. Multiplicar o que existe. Como é que acontece um milagre desse nível aí, ó? Você não tem que plantar o trigo para você colher? Isso se chama plantar no Cronos. O que Jesus fez? Plantou igualzinho, só que não plantou no Cronos, plantou no Kairos. Isso é um absurdo. Só que é assim que funciona. No Cronos, eu preciso plantar na terra. No Kairos, eu preciso plantar no meu coração. Quando eu planto aqui, uso a minha mente, isso começa a multiplicar, ou seja, tem uma ruptura do espaço-tempo. Escreve assim, espaço versus tempo. O que significa isso? Quando você entende que a fonte não tem limitação, quando você entende que a fonte, ela dá conta de subir a atmosfera, e eu falo, e você vai anotar essa expressão que vai ficar bugado na sua cabeça, isso se chama engravidar a atmosfera. Não sei se você sabe, vou falar uma coisa besta para você ver que a gente é um pouco atrasado, por isso que parece impressionante o assunto. Lá nos Emirados Árabes, as nuvens carregadas de água ficam muito altas. E aí quando tem um derramar de águas das nuvens, é tão alto e tão seco o clima que a água seca antes de cair no chão. Por quê? Porque não tem tanta formação de água assim, né, nessas regiões. E aí desenvolveram uma técnica de um drone que passa no meio das nuvens dando choque. E isso aumenta a pressão das águas, as águas descem muita força e por descer com muita força consegue romper essa barreira de calor. Olha o que o homem deu conta de fazer. Estou falando de tecnologia. Só que tem uns caras que tipo fazia chover com a mente e com o coração, porque não funciona a mente sem coração. Tinha caras que mandavam cair fogo do céu, tinha caras que mandavam acontecer todas as coisas sem a máquina. A geração de hoje dá conta de fazer chover com um drone. Pesquisa. Os caras passam um drone dando choque, aí a nuvem começa a descarregar água. Olha que loucura. Depois, se você quiser estudar, só para você ficar mais pirado ainda, tem uma frequência chamada HAARP, que essa frequência consegue direcionar a chuva para onde quiser. Aí você fala, não, você está de brincadeira. Hoje nós estamos descobrindo uma coisa, isso aqui sempre existiu.
Aí você vai escrever isso aqui, para a cabeça bugar. Cronos. É assim que escreve Cronos? Versus, olha aí para mim, Tiago. Kairos. Cronos é o tempo processual, você vai escrever. Kairos é o tempo eterno, sem passado e sem futuro. Kairos é sempre agora, em qualquer tempo. Cronos, cronológico, processual. Fase, etapa por etapa. Eu quero que você lembre disso aqui para sempre, ó. Não tem como multiplicar nada do zero. Tem que ter uma semente. Entendendo isso aqui, às vezes você fala, Deus, você podia me ajudar. Ele fala, o que você tem na mão? Aí você fala, tem isso aqui. Então bora multiplicar. Quando Deus falou em Gênesis para Eva, as dores de parto multiplicarão. Ali ele entregou um código. Tinha pessoas no Éden. E aí para você entender quem são essas pessoas, são mulheres. Alguns registros, quando eram mulher no passado pela cultura judaica, não aparecia o nome delas. Mas ele falou, as dores de parto se multiplicarão. Está desse jeito no hebraico. Se as dores de parto multiplicarão, ali alguém já está falando, nasceu gente aqui dentro. Vai ser multiplicado. Então o que nós vamos fazer no dia de hoje? Nós vamos cair para esse jejum. Esse jejum vai mudar tudo. Vários de vocês vão falhar no meio do caminho por não ter prática com isso. E vão pegar involuntariamente a comida e pôr na boca e vai assustar. Mas nesse dia, se você quiser, você toma um café da manhã agora. E você vai ficar até o café da manhã de amanhã. Tome o café da manhã, quem não tomou. E aí você vai fechar seus olhos e desejar mais que tudo essas coisas aqui que eu te expliquei. Ó. O que eu te expliquei? No qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você vai ficar, isso aqui está em Colossenses 2:3. Você vai falar assim, eu quero ter amizade com a fonte. Eu quero acessar a fonte. Eu quero passar o dia de hoje sentindo sinais. Eu quero sentir. Eu quero ter sensibilidade. Eu quero que esses rios de águas vivas sejam liberados dentro de mim. Aí alguém fala, Pablo, eu não vou fazer. Lembra que T é igual a 1, P é igual a 20 e C é igual a 200. Você escolhe o tanto que você quer. Vocês não vão esquecer disso aqui nunca mais, ó. Nunca mais na vida de vocês. Ó aqui, ó, o professorzinho aqui de matemática. T equivale a 1, P equivale a 20 e C equivale a 200. E escolhe o que você quer. Escolhe o caminho. Está satisfeito com 1? Fica com ele. Quer multiplicar esse negócio dentro de um dia, como se fosse um dos maiores investidores da história? Pratique. Quer viver nisso? Quer fazer esse negócio valer 200 vezes mais? Constância. Então está lançado no dia de hoje. O Nésio vai subir aqui agora para explicar isso. O que eu sugiro? Vocês que fazem preces, rezas e orações, escolham uma boa música que mexa com você. E por algumas vezes no dia, eu quero que você entre para o seu quarto, coloque a música. Por que a música? A música aumenta a produtividade e muda o ambiente. Então você vai colocar a música e na sua prece, na sua reza, na sua oração, do seu jeito, você vai chegar com a sinceridade diante da fonte, que é Deus, de uma forma que você nunca chegou. Você não vai chegar com formalidade, você vai chegar falando assim, ó, eu quero ser seu amigo. Isso é uma parada interna, tá? Você não está falando com parede, você não está falando com nuvens, você está falando com alguém que habita dentro de você. E aí quando você fizer isso, vai começar uma nova frequência. Então, algumas vezes, pelo menos 3 vezes no dia, eu quero que você entre para dentro do seu quarto. Você já vai estar triste. Só te contar o que vai acontecer com esse jejum. Porque esse jejum é um caos. Vai te dar tristeza, vai te dar raiva, vai te dar dor de cabeça, vai te dar irritação. E eu estou te garantindo, isso são sintomas do corpo para prejudicar a atividade. Seu corpo consegue tranquilamente passar pelo dia de hoje.
A não ser recomendação médica ao contrário, não faça. Mas eu quero que você sofra hoje. Eu estou olhando para a cara de cada um. Na empolgação todo mundo quer mudar, mas na tristeza a pessoa desiste. Na fome a pessoa desiste. Na sede a pessoa desiste. É aí que você consegue entender se a pessoa é casca grossa ou não. Vocês estão dentro? Sim ou não? Deixa eu ver. Estão dentro? Então se lasquem. Absolutamente esse é um processo de se lascar. Esse é um processo de se lapidar. Então hoje é a busca dessa chave, a mais importante das 40. A fonte. Vamos todo mundo ficar de pé. Vamos fazer o boot. Em seguida o Nésio sobe aqui e explica para vocês as tarefas de novo. A prioridade da tarefa é a que eu passei, tá? Por quê? Porque isso vai gerar a sensibilidade do seu espírito. Fecha os olhos. Música de fundo aí, quem está no áudio. Posição de poder. Obrigado por mais um dia, ó Deus. Respira fundo. Esse boot vai ser forte. Fica de pé aí e concentra. Respira bem fundo. Eu quero que você imagine agora a maior montanha do mundo e uma fonte eterna, poderosa, pujante, de águas cristalinas, vem do chão até o topo da colina com a maior pressão. E aí você enxerga uma cachoeira invertida. Uma cachoeira que era para descer, ela sobe aos céus. E é uma das cenas mais lindas que os seus olhos já viram. E essa cachoeira, ela conecta ao trono de Deus. A cachoeira que sai da terra, sobe ao cume da montanha mais alta da terra. E parecia que essas águas deveriam estar congeladas, mas a pressão do centro da terra, faz essa água ferver e borbulhar. E essa água, ela sai de dentro da terra e atravessa os céus e chega no trono de Deus. Essa água que bate no trono de Deus, ela é refletida de volta por toda a terra. E todos aqueles que estão na terra, que podem ser chamados de filho, podem receber dessa água. Cuidado que essa água, ela quando bate em você, ela contamina você para sempre. Você não consegue viver sem essa água. Alguns de vocês estão buscando uma força maior dessas águas. E depende do nível de crença que você tem. Depende do nível de sede que você tem. Sinta a sua boca seca agora. Sinta seu corpo agora ressecando, a sua pele ressecando. E você com vontade de descobrir de onde está saindo essas águas. E você quer pular nessa fonte. Todos os moradores da terra podem beber dessa água. Só que você está escalando essa montanha agora, porque você só viu a distância e recebeu a distância essas águas. Mas você quer ir direto na fonte. Você não suporta mais ouvir falar dessa fonte e não experimentá-la pessoalmente. E você, com graça, sabedoria e entendimento, você consegue escalar essa montanha. E a sede vai aumentando, e o desejo. Assim como as corças, elas suspiram pelas águas. Assim como as árvores, as raízes das árvores caçam canos na cidade, atrás de águas. Assim a sua alma suspira pelo Criador. Assim o seu corpo inteiro estremece por aquele que era, que é e que há de vir. E você busca virar a chave mais poderosa que um ser, em toda a existência, em todas as galáxias, em todos os tempos. Busca incansavelmente aquele que criou todas as coisas. Você tem acesso direto a Ele. Começa a usar a sua mente agora, em seu coração. Você está chegando no cume dessa montanha. E não tem profundidade essas águas. Quanto mais você conseguir aprofundar nessas águas, mais longe você vai. E você agora, com toda a sujeira que você tem, com todo o pecado que você tem, com todas as coisas que te impedem, ou que fazem você sentir vergonha de entrar nessas águas, eu quero que você saiba, você não tem capacidade de sujar essas águas, porque essa fonte é infinita, ela flui o tempo inteiro. E assim que você tocar essas águas, toda a sujeira vai embora.
Não há nada mais poderoso para lavar você por dentro e por fora do que essa fonte. No 3, 2, 1, pule na fonte agora e sinto liberar no seu corpo. Sinto refrescar das águas mais poderosas da existência. Talvez você não saiba, mas no Éden tinha 4 rios. Os 4 rios nasciam na árvore da vida. A árvore da vida não produz só fruto, mas produz toda sorte de vida. Todas as coisas saíram de uma árvore. A árvore da vida que está no paraíso agora. Quando o Éden foi fechado, a árvore saiu de dentro do jardim e foi para o paraíso. E ai daquele que toca nessa árvore, nunca mais morre. Nunca mais morre. Nunca mais morre. Os 4 rios, eles nasciam ao pé dessa árvore. O símbolo de vida é uma árvore. E assim, quando você entra nessa fonte, os seus traumas são abalados. Os seus medos são abalados, porque lá não há medo. Ali não há trauma. Ali você volta na gênese de todas as coisas. Não é em Gênesis, conta na história de Adão, é na gênese de todos os princípios. E você que tem alguma doença no seu corpo, sinta essa água lavando e tirando essa doença de dentro do seu corpo. Você que tem doenças na sua alma, sinta agora essa alma sendo tratada por essas águas. Assim como em várias medicinas milenares, não existe remédio, existe tratamento por água. Seja tratada agora com a água perfeita, purificadora, cristalina. Essa água te dá certeza de quem você é. Começa a ver agora do seu interior, no tronco do seu corpo, fluindo novos rios. Aquilo que antes era morte, aquilo que antes era seco, aquilo que antes não tinha absolutamente nada de vida. Começa a fluir rios, inúmeros rios. Começa a fluir agora rios de águas vivas. E aquilo que você tinha medo de fazer agora é um rio. E esses rios começam a fluir poderosamente. Isso tem afetado pessoas ao redor da terra. Sim, esse desbloqueio da aprendizagem vai fluir rios através de livros. Essa boca sua, quando aberta, falará palavras poderosas. E o rio de vida fluirá. E pessoas que antes não tinham a mínima chance de se encontrar com o seu Criador, de entender que são filhos amados, governantes nesse tempo, começam a ser alcançados, porque você virou um rio descontrolado. E esse rio continua varrendo aquela terra seca. E quanto mais águas descem, mais peixes sobem. E aquilo que estava seco aos redores começa a florescer poderosamente. Começa a ver árvores crescendo. Começa a ver animais se aproximando. Começa a ver pessoas desfrutando. Como um rio muda uma terra. Como um rio pode ser um sinal de prosperidade. Como o rio Nilo trazia prosperidade ali naquele Egito. Você pode estar no deserto. O rio vai vir como uma serpente, no ermo, no meio do deserto. E se não tiver um canal, o rio vai se encarregar de rasgar esse canal na planície. Ninguém segura as águas. Ninguém segura o rio que flui do trono. Ninguém segura. A sua timidez está sendo carregada agora. A sua covardia está sendo carregada agora. Essa procrastinação está sendo lavada agora. Todas as chaves fluirão poderosamente, porque essa chave está sendo virada. E no dia de hoje, parece que você vai sofrer, mas vai ser um dos melhores dias da sua vida, onde você vai ganhar sensibilidade do seu espírito, onde você vai concentrar sua alma nas causas eternas e não nas coisas da terra. É muito bom ter coisas na terra, mas todas elas perecerão. As causas eternas não têm volta, elas não param de se multiplicar e não param de afetar pessoas.
Você nunca vai saber quantas pessoas você impactou aqui na terra, mas na eternidade você vai assustar com o rio de água viva que fluiu através de você. Você vai ficar assombrado porque pessoas foram mudadas sem saber que aquilo chegou nela através de você, porque não é sobre você, é sobre a fonte. Que o liberar das águas comecem a correr agora na vida dessas 12 mil ou mais pessoas que estão no sabedoria, prosperidade e riqueza. A sabedoria é a fonte, a prosperidade é o romper do rio, e a riqueza é fazer com que aqueles que estavam mortos, que aqueles que estavam com sede, fome, doentes, recebam essas águas. A riqueza não é sobre coisas, a riqueza é sobre o fluir da fonte. Deus é a sabedoria. A prosperidade é o fluir da sabedoria, são os rios, são os canais de distribuição disso. E a riqueza é quando as pessoas podem se chegar nesse rio. Esse rio lava, esse rio transforma, esse rio trata, esse rio cura. A sua vida vai ser uma vida completamente diferente depois de hoje. E hoje você foca a sua vida em sensibilizar seu espírito, em assumir o governo. Começa agora a ver pessoas vindo de longe querendo saber o que você carrega. O que tem na sua vida que eu não paro de pensar nisso 1 minuto. Não é sobre Pablo, não é sobre você, é sobre aquele que nos chamou para esse tempo. Começa a ver uma coisa que vai acontecer nesses próximos anos, porque pessoas como você estão se levantando. Um despertar nessa geração. Não é um despertar da nação só brasileira, mas é um despertar dessa geração, porque rios poderosos fluirão. Rios poderosos tomarão conta da terra. Crianças serão cheias do Espírito, da palavra e da verdade. Ai daqueles que não entenderem esse tempo, explodir das águas. Ninguém vai conseguir, você não precisa temer absolutamente nada, porque a fonte vai cumprir aquilo que ela prometeu. A fonte é o Espírito Santo. A fonte vai fluir através de nós, por meio de nós, e pessoas que jamais seriam alcançadas, serão alcançadas, porque esses rios, eles invadirão a terra. E assim como no dilúvio as águas subiram ao mais alto da montanha, nesse tempo esses rios invadirão um rio de água doce e não salgada. Os rios de água doce e essa doçura do Espírito se conectarão uns aos outros, e esse rio ganhará velocidade. Existirá um aumento de velocidade nesse tempo, porque os rios vão se encontrar. Não só em profundidade, mas em largura, em volume, em velocidade. E o que não aconteceu em 2000 anos, vai acontecer em poucos anos. Assim diz o Senhor: deixe os rios romperem e não se preocupe mais. Coloque a sua vida como canais e eu farei. Eu farei absurdos nesse tempo que os povos do Egito não sentiram o que essa geração vai sentir. Eu farei coisas poderosas que gerarão temor em toda essa geração. Temor que nem Sodoma sentiu, nem a Babilônia poderosa sentiu, nem o Império Romano sentiu. As dores de todas as gerações serão sentidas em uma única geração. Começa a sentir a forma séria que a fonte olha para a sua vida. Você que andava desragado, desconectado, você que andava desvalorizado, começa a olhar agora da forma que ele te olha e começa a assustar com a vida que você vai levar. Assim como tempos
que vão acontecer em breve são maiores que todos os outros somados. Ai daqueles que fizer aquilo que a fonte está chamando. Esses serão os mais prósperos, esses serão os governantes desse tempo. E alguns que estão entendendo o que eu estou falando vão governar sobre nações. Se você entender agora a natureza dessas águas e o porquê que elas estão passando por você, você nunca mais vai segurar ou criar represas ou comportas para gerar absolutamente nada, porque Deus não está pedindo ajuda para você. Ele está falando, libere as águas, agora. Então não é sobre uma falta de talento, é sobre leitos secos. Deixe o rio fluir. Sinta agora uma chave poderosa, uma turbina de água dentro do seu coração girando, dentro do seu cérebro girando. Liberar no tronco, aonde fica o seu ventre. Começa a sentir uma turbina de águas girando dentro de você. E aonde você se conectar, um rio de vida vai explodir. Respira bem fundo. Quando você descobre a fonte de todas as águas, a sua alma só deseja isso. Os peixes do mar, eles sobem os rios até chegar na fonte. Ninguém nunca fez absolutamente menção sobre isso. Isso é do instinto do peixe subir até chegar à fonte das águas. Os animais sabem que o encontro é na fonte. E os que vão por terra querem e sempre vão sentir o cheiro das fontes das águas. E eles por terra vão. E os animais por água vão. Todos vão, menos aqueles que são chamados de filhos. É hora de se posicionar e amar aquilo que Deus ama. Esses rios são canais para levantar outros filhos. Você que compreendeu que você significa vários rios, vão começar a fluir rios de vida e pessoas aos milhares, primeiro às dezenas, às centenas, aos milhares, aos milhões, até que todos saibam quem é a fonte. Depois que todos tiverem a oportunidade de receber essas águas, aí vem um fim. Esse é o liberar das águas. E vocês terão compreensão do tempo que vocês estão aqui comigo. Por que vocês estão aqui? Vocês foram chamados para liderar a maior onda de todas. Talvez você só está acostumado a ver ondas no mar. Essas serão ondas gigantescas de rios. De rios. E você que entende, interpreta e consegue conectar essas ondas, você vai surfar nessas ondas. E o Senhor se alegra de ver você governando sobre isso. Mentaliza agora essas próximas 24 horas, esse jejum. Isso vai dar uma sede no seu espírito e na sua alma. Isso vai contrariar seu corpo. Isso vai fazer com que você possa crescer absurdamente na fonte. E esse romper nunca mais vai parar de acontecer. E essas águas nunca mais vão parar de alargar, de abrir profundidade, de aumentar o volume e de aumentar a velocidade. Assim, você vai para o próximo nível em menos de 24 horas. Vira essa chave. Vira essa chave. Com intrepidez e ousadia, você vai assumir o liberar dessas águas. E você vai começar a entender que isso está fluindo, porque coisas que você nunca estudou e nunca ouviu sairão da sua boca. Coisas nunca ouvidas fisicamente e coisas nunca aprendidas começarão a fluir da sua boca. Esse é o sinal daqueles que estão fluindo poderosamente. Você vai sentir o prazer de ver pessoas impactadas com isso, mas o impacto maior vai ser no seu coração, porque você sabe que essas palavras não são suas. Esse é um dos sinais que o rio está fluindo. Pessoas falarão com você e você responderá com sabedoria. Isso vai te dar uma vontade de ficar respondendo pessoas até o amanhecer, porque você sabe que isso não vem de você.
Quando é o rio, o mesmo prazer que a pessoa que te ouve é o seu de saber que você consegue ouvir a fonte. O maior segredo da fonte é saber ouvir. E quando você começar a ouvir, esse fluir vai mudar tudo. Respira bem fundo. Fala assim: a minha vida é conectar todos os dias nessa fonte. E a partir de agora, eu entro num jejum. E eu sairei 24 horas depois, tremendo de sede, tremendo de fome, tremendo de vontade de liberar as águas. Eu enxergarei com os meus olhos a transformação de pessoas que não tinham um mínimo de chance, mas eu serei usado para ativar essa chance. Fala assim, ó: eu estou pronto para fluir na vida de milhões de pessoas. Respira fundo. Veja você boiando na fonte. E não te dá vontade de sair desse lugar nunca mais. Mas você sente no seu coração. Continua descendo, porque aonde você estiver, a fonte está com você. Pode ir. Você nunca vai estar sozinho. Eu sempre estarei com você até o último segundo aqui na terra. Abre um sorriso. Esfrega as suas mãos. E fala assim, ó: eu carrego a fonte. E aí daquele que se conectar a mim, essas pessoas se conectarão diretamente ao trono de Deus. Eu não sei o sentimento que você está agora. Eu sei que eu passaria umas 5 horas fazendo isso aqui, com a energia que eu estou. É um absurdo você saber usar a sua mente e o seu coração. É um absurdo. Eu não sei que jeito que você está agora, mas eu sei que o desespero que você tinha já não tem mais. Vai para cima. Assim como as corças, que são animais, gemem pelas águas, assim o seu espírito geme pela presença do Deus vivo. Na religião, uma grande coisa que você vai descobrir é que você vai melhorar seu comportamento, mas quando você conecta com a fonte, a sua vida é transformada. Continue cada um na sua religião, se fizer sentido para você, mas não abra mão de conectar a fonte todos os dias. Posso falar uma coisa para vocês: esse fluir vai melhorar a fala, esse fluir vai melhorar as percepções, esse fluir dessas águas vai fazer com que as transformações cheguem de forma absurda. E aquilo que parecia que não era, na verdade sempre foi. Só que o volume de águas aumentou, a profundidade aumentou, a velocidade das águas aumentou. Eu anotaria essa última coisa: tire o dia de hoje para multiplicar essa hora. Essa hora é o escambau, né? Que vai dar 8 horas agora. Esse fluir, o tempo é engolido. Esse fluir vai fazer com que a sua energia mude. Aí depois vocês vão ser chamados de pessoas insensíveis por não dar atenção para as bobeiras da vida. Depois vocês serão chamados de pessoas que não se importam mais com o que estão falando. Depois vocês vão perceber que quando não existe ninguém entre você e a fonte, já era. Aí o jogo virou. Aí você vai perceber que a falta de um dinheiro em algum momento não vai mudar nada, porque Ele vai prover isso. Você não atrapalha as águas, que o resto é com Ele. Não faça isso. Não atrapalhe as águas. Estamos juntos, até depois do fim. Eu não sei o sentimento que você está, mas de hoje até a aula de amanhã parece que está demorando uma semana. É assim que tem que ser mesmo.
Né, sobe aqui, explica as tarefas. Eu vou dar uma tratada na minha voz ali, que eu vou começar o IP agora. Eu quero que você saiba que todos os dias é dia de fluir. A palavra de hoje é fluir. Põe aí, hashtag, fluir. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Estamos juntos até depois do fim. E se lasquem agora essas próximas 24 horas, tá? Vai subir aí, Nésio? Explicar as tarefas? Explica bem rápido para liberar eles, que eu quero que eles comecem a choração lá no quarto deles, com a reza, a oração, as preces. Tamo junto. Amigos, eu não sei você, mas que energia, que presença que tá. Que você continue isso aí, tá? Eu vou ler aqui bem rápido as tarefas, você continua esse tempo aí conectado com a fonte. Conectado. Lembrando aí, ó, a primeira tarefa, não tenha compromisso com erro. Qual erro que você está carregando? Às vezes, nesse momento agora, de mentalização, você viu vários erros que você cometeu com seu cônjuge, com seu filho, no seu trabalho. Seja qual for esse erro, reconheça esse erro. A sua falha, volte no momento lá do erro e refaz dali para frente. E muda a chave. Fala, agora eu vou fazer diferente. Segunda tarefa. Tudo que aconteceu com você, tudo que você faz está intimamente ligado com o seu propósito. Naquilo que você erra, você tem compaixão pelos outros. Reflita qual a maior transformação que Deus operou na sua vida. Seja um vício, seja um bloqueio que você tinha. Escolha 2 pessoas que têm esse problema e compartilhe com ela a sua transformação. E seja luz na vida dessas pessoas. Tem coisas que você sentiu agora no seu coração, que você precisa mudar. Que você precisa mudar a rota. Bloqueios. Senta com pessoas que têm essa mesma coisa. Como você trouxe a consciência, você vai gerar mudança. E aí compartilha com essas pessoas como você fez. E gera mudança. Sobe aí, gente. Terceiro, saia de perto de gente que te faz sentir pequeno. Se você não se enxerga, você faz as pessoas sentirem que você é menor ainda. Você é aquilo que ele diz sobre você. E aí, nesse momento de intimidade agora, nesse momento aí de comunhão, de conexão com a fonte, você vai ler Gênesis 1:26. Quarta tarefa. Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Pense em uma atitude que você pode tomar a partir de agora para viver em unidade com Ele. É aquele tempo que o Pablo falou ali, ó, o tempo de comunhão. Você ir para o seu quarto, coloca uma música aí que você se sente conectado, se sente quebrantado. Tenha esse momento, tire esse tempo de conexão. Quinto, decida a partir de hoje economizar seu coração e guardar a sua boca. Reflita sobre as pessoas negativas e tóxicas em sua vida. Procure eliminar da sua convivência. Se existe esse tipo de pessoa na sua convivência, faça diferente. Vai lá, amigo, e rompa esse ligamento. Mas não continue com pessoas negativas. Isso vai te atrapalhar crescer. Alguns versículos para você ler, tá? João 7:37-38. Isaías, anota aí, ó. Isaías 44:3 e João 4. Fechou? Reflita nesses versículos aí. Tamo junto. Vamos que vamos. Excepcional dia, excepcional fim de semana para você. E a gente se encontra amanhã. Abraço.